Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos nossos irmãos que não são visíveis aos olhos da matéria e estão aqui conosco com o mesmo objetivo: as bênçãos do nosso Mestre Jesus, o abraço da doutrina espírita que nos fortalece, que nos consola. Eu não vou falar nada do aniversário agora, vou falar depois. Agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. Para mim é uma imensa alegria. Eu nem vejo a viagem, nem a hora passa rápido para chegar. Então agradeço muito. O tema que foi escolhido para nós refletirmos hoje é gratidão. Então vamos pensar um pouco a respeito por alguns caminhos. E o objetivo ao final da nossa reflexão é que em um destes caminhos possamos nos encontrar. Se conseguimos levar um no nosso coração, já podemos dizer que valeu o momento do conteúdo abençoado da doutrina espírita. Então, vamos começar com uma obra que chama Deus Não é Cristão, de Desmond Tutu. Ele era um bispo anglicano da cidade do Cabo e desencarnou em 2021. E ele esse bispo escreveu o livro Deus Não é Cristão. O que nos interessa nesse momento no livro? Tem um capítulo que ele escreveu a seguinte frase: você só é um ser humano porque existem outros seres humanos. Você só é um ser humano porque existem outros seres humanos. E ele vai trazer um exemplo de uma história, de uma situação dentro deste capítulo. Ele vai contar de um empresário muito bem sucedido que buscou ajuda de um médico, de um psiquiatra, pela situação que ele vinha atravessando emocional. Na primeira consulta, o psiquiatra perguntou para ele: como você construiu todo este império que tem hoje? E ele respondeu: eu construí tudo sozinho. É fruto do meu trabalho, da minha inteligência e da minha competência. E o médico, olhando para ele, disse: então, quando você nasceu, você mesmo trocava as suas fraldas. Você mesmo se dava de mamar. As primeiras palavras que balbuciou foi você mesmo quem ensinou. E os seus primeiros passos foi você mesmo quem amparou. E o empresário começou a chorar. E o médico lhe disse: primeira consulta, primeira lição: gratidão. Aprenda a ter gratidão. E no capítulo diz que com o passar das consultas e dos encontros, o empresário foi entendendo que para chegar até onde ele chegou, pessoas foram colocadas em seu caminho para auxiliá-lo e assim atingir o êxito. Nós não vamos dizer nesta encarnação para o livro, mas o êxito na encarnação pensando em nós. Então, eu vou pedir que a gente guarde esta frase: você somente é um ser humano porque existem outros seres humanos. A palavra gratidão vem do latim, que é gratus, que quer dizer estar agradecido, mas também do latim deriva gratia,
que é graça. Então, gratidão é estar agradecido e graça. A história que começou para nós a reflexão do livro de Desmond Tutu, ela não está fora do conteúdo da doutrina espírita, porque a espiritualidade trabalha em todos os setores, trabalha em todas as partes, buscando através da inspiração, da mediunidade, que não é um privilégio da doutrina espírita, levar as pessoas que desejam oferecer à humanidade um conteúdo de reflexão. Lá está a espiritualidade auxiliando. Quando nós ouvimos a frase, você somente é um ser humano, porque existem, outros seres humanos, a gente depende dos outros. O bispo falou uma verdade contida em O Livro dos Espíritos. Ele trouxe para a reflexão, e aqui nós, quando pensamos nessa encarnação, nós podemos dizer mãe, pai, vai dizendo amigos, mas isso é muito mais profundo e muito mais abrangente. Porque nós, para chegarmos à condição de ser inteligente, passamos pelo caminho de princípio inteligente. Então nós não temos noção da quantidade de milhares de espíritos que nos auxiliaram até que um dia eu pudesse me reconhecer, entender a minha identidade e dizer, nossa, eu sou um ser humano, eu sou um espírito, uma individualidade. Até eu chegar a esse ponto, quantos espíritos me auxiliaram? E Kardec vai perguntar isso na questão 262. Ele vai dizer que como é que nós, desde a nossa origem, podemos responder pelos nossos atos, podemos assumir as consequências, por exemplo, de nossos atos, decidir caminhos, quando nós não conseguimos ainda nem entender quem somos. E a resposta é um pouco longa, mas o que vai valer para a gente é o começo, a primeira frase. Deus supre a inexperiência do espírito até que ele atinja a condição. Então, para suprir essa nossa inexperiência, quantos espíritos nos auxiliaram nessa jornada? Nós poderíamos trazer a lição de Desmond para nós na doutrina espírita, dizendo, Ana, você hoje chegou à condição que está na caminhada evolutiva porque outros espíritos auxiliaram. Então, e isso está também na Lei de Sociedade em O Livro dos Espíritos. Nas questões ali, juntando 767, 768, vai estar dizendo o que para nós? Que o homem busca por instinto viver em sociedade. Não tem essa situação de dizer, eu não quero conviver com ninguém, não quero viver com ninguém, eu não dependo de ninguém. Não tem como. Nós buscamos e precisamos da vida em sociedade. E ainda nas respostas nós vamos encontrar, Deus quis que fosse assim. Que nós precisamos uns dos outros, porque não há evolução sem o outro, porque nós precisamos desenvolver as nossas faculdades, nós precisamos desenvolver as nossas virtudes, e não tem outro caminho que não seja na convivência com os outros espíritos. Então, nós precisamos entender gratidão de uma maneira mais ampla do que muitas vezes nós pensamos na gratidão por aquilo que eu desejava e aconteceu como eu gostaria. Ou gratidão nas situações em que era assim que eu queria, foi assim que aconteceu. Gratidão porque, nossa, eu estou numa fase da minha vida que eu não tenho um problema.
Então eu sou grata a isso, porque eu estou vivendo, sabe aquele período assim, que a vida vai leve. Na verdade, essa não é a graça que se espera que nós tenhamos diante da vida. Entendendo que todos que se aproximam de nós, existe um motivo, e ali é preciso aprender a tirar uma lição. Porque ao se aproximar de mim, seja uma pessoa numa condição em que eu aparentemente digo, nossa, mas essa pessoa me complicou a vida, eu posso estar entendendo também graça, gratia, porque ela veio e ao se aproximar em mim está auxiliando a desenvolver uma faculdade que é inerente ao espírito, está me ajudando a desenvolver uma virtude, está me ajudando a abafar e aos poucos ir ceifando defeitos e vícios. Por isso, não caminhamos sem o auxílio do outro. Mas vamos trazer então agora para a nossa encarnação, vamos pensar nesta encarnação presente, utilizando sempre o auxílio do bispo, porque a frase dele é importante, porque nós precisamos aprender a olhar melhor em volta de nós e aprender mais com as pessoas que estão em torno de nós, aproveitando o nome do centro, em torno do Mestre. Então, vamos pensar, vamos refletir, e aí um convite, porque cada um vai ter uma história lá dentro que vai ser possível buscar. Emmanuel, o Espírito Emmanuel, e sempre Emmanuel tem alguma lição que se relaciona com as obras da codificação e podem nos ajudar. No livro Pão Nosso, capítulo 100, o capítulo chama Rendamos Graças. E neste capítulo, o versículo de estudo é da primeira carta de Paulo, aí eu tenho que falar devagar, porque senão eu erro. Tessalonicenses. Se eu falar rápido, sai qualquer coisa, gente, mas não sai. Então é um treino, Tessalonicenses. Porque agora já estava, né? Capítulo 5, versículo 18, ele destaca este versículo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça, o que já complica, porque tudo é muita coisa. Mas ele escreve em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, porque Jesus é o exemplo para nós de vivência do que nós precisamos para estarmos caminhando para essa comunhão com o Pai. E nesse versículo, qual é o estudo que Emmanuel nos traz? E ele vai trazer alguns exemplos, porque ele gosta muito disso. E ele coloca que o lixo fertiliza. Porque Deus, gente, Deus é abundante, foi Ele que criou a reciclagem. Tudo que a gente pensar, veio de Deus. Deus não desperdiça nada, embora tudo com Ele seja em abundância. À medida em que nós vamos caminhando, evoluindo, vamos ver que nada é desprezível, nada é para se jogar fora. Então ele diz que o lixo, que muitas vezes a gente olha como aquilo que não serve para mais nada, fertiliza, convidando a que nós pensemos na nossa vida, aquilo muitas vezes que a gente está vivendo e dizendo, nossa, se eu pudesse jogar fora, será que não está me fertilizando de alguma maneira? Não está me auxiliando de alguma maneira? Se eu souber transformar essa situação em um adubo que fertiliza, ele vai colocar que o espinho previne.
O espinho, ele ali está no papel de preservar, vamos pensar aqui na rosa, mas o espinho, muitas vezes em nossa vida, pode estar nos avisando, porque eu toco e dói, e muitas vezes em minha vida é um sinal de avalie o que você está fazendo. Pensa, dá um passo para trás se for preciso. Cuidado da maneira como você está escolhendo avançar. E ele vai dando outros exemplos. Ele vai dizer que a enfermidade, ela adverte. Um problema de saúde avisa. Opa! E quantos de nós é no problema de saúde que a gente vai reavaliar a vida? Que a gente vai buscar os caminhos mais corretos, e antes dela nós estávamos mais em deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas ela chega e adverte, e quantas reconciliações acontecem diante de uma situação de enfermidade. Ele vai dizer que a tempestade limpa a atmosfera. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que chegam mesmo como uma tempestade. Mas passada aquela situação, primeiro que nós encontramos a força que não sabíamos que tínhamos. E às vezes a gente diz, nossa, aquela situação difícil, que quando eu passava eu não entendia, me trouxe ares melhores, me trouxe uma situação melhor. E ele vai dizer que a morte renova. E a doutrina espírita, trazendo novamente para nós a frase de Jesus, mostra aquele pavor que nós não devemos ter da morte, porque Jesus trouxe poeticamente: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Desencarnar, preparar e retornar significa um passo para Deus. Se a cada encarnação eu estiver sabendo fazer dela útil e proveitosa. Encarnar significa mais um passo adiante. Deixar a veste significa preciso de um uniforme novo para novas lições na escola da vida e assim ir avançando para o Pai. Então, diante das situações da vida, Emmanuel nesse texto coloca para nós: agradeça a tudo que te chega. Ele diz: aprendamos a render graças ao Pai diante das situações que nos chegam. Porque ele ainda coloca, nem sempre o auxílio de cima chega para nós em forma de manjar celeste. Às vezes vai precisar ser uma limonada sem açúcar. Às vezes vai precisar ser um jiló. Para que, diante dessas situações, eu não diga este jiló e tudo no sentido figurado para trazer para as nossas situações. Eu não aceito, mas talvez seja ele o auxílio que chegou até mim, vindo do mundo espiritual. E não saber utilizar este auxílio significa perder uma oportunidade. Então ele coloca: em tudo, diante da vida, pergunte a si mesmo: qual lição posso tirar? E não é fácil para nós, porque muitas vezes nosso primeiro movimento é de lamentação, para depois pensar o que fazer. E quem lamenta não agradece, porque isso não tem como caminhar juntos. E aí eu trago então um exemplo que está no livro Nosso Lar,
para entender como as nossas posturas diante das situações precisam mudar, para que nós saibamos agradecer. Livro Nosso Lar, capítulo 6, Precioso Aviso. Nós vamos encontrar o momento em que André Luiz já está no hospital, em Nosso Lar, se recuperando, e recebe a visita de Clarencio. Clarencio chega e diz a ele: então, está melhor? E essa passagem, gente, ela é muito interessante para a gente começar a observar algumas atitudes em nós. Porque ele começa assim: obedecendo a velho vício. Então, obedecendo a um hábito que ele incorporou, e o hábito não é incorporado no corpo, é no espírito, obedecendo a velho vício, ele começa a responder a Clarencio assim: não posso negar que esteja melhor. Mas, sabe, na vida quando a gente vive assim, isso aqui, agradeço, foi bom que aconteceu na minha vida, mas espera aí que deixa eu te contar. O agradecimento é sempre uma coisa muito rápida. Então ele diz que foi obedecendo a velho vício. Ele diz: não posso negar que esteja melhor, mas sofro imensamente. As dores na região do intestino, na região do estômago, o aperto no coração, e a gente vai dizer: mas ele não tem mais corpo físico. Como é que ele pode ter essas dores? Então a gente tem que estudar o Livro dos Espíritos, questão 256. Kardec vai perguntar aos espíritos como é que o espírito pode sentir frio ou calor se ele não tem mais o corpo. Está lá, 256. Os espíritos vão explicar que a impressão que o espírito guarda em si, e aí eu vou passar rápido, gente, faz com que ele acredite ainda estar vivendo aquela situação. E o exemplo dos espíritos é ótimo. É como o homem que tira a capa e pensa que ainda está com ela. Está exatamente assim na resposta. Como o homem, quem usa óculos paga esses micos, gente. Alguém viu meus óculos? Esse que está no seu rosto? Né? Então, ele diz, os espíritos respondem, é como o homem que tira a capa, mas pensa ainda estar com ela. As impressões, a angústia moral é que deixa as impressões no corpo físico. Que André Luiz ainda carregava consigo, fazia com que ele sentisse fortes dores. Isso está na questão seguinte, 257, que é Kardec vai construir um texto baseado na Revista Espírita de 1858, porque é São Luís, ou Santo Agostinho, falei com tanta certeza que era São Luís, mas é um dos São, tá? Ou Santo Agostinho ou São Luís, que vai responder, mas acho que é São Luís, que vai responder para ele essa dúvida, porque um espírito diz para ele que está com frio, e aí ele evoca São Luís, e São Luís vai explicar por que esse espírito está dizendo que está com frio. E aí não é o nosso assunto, é só um pouquinho para a gente entender, porque às vezes fala André Luiz com dor, não pode, ele não pode estar com dor, porque ele não tem corpo físico. E lá está explicado nessa questão 257, que a angústia moral dói mais que a gota e o reumatismo, que eram as doenças da época, século XIX. Dói mais que a gota e o reumatismo. No espírito, já no mundo espiritual. Então dá para a gente entender André Luiz lamentando e dizendo que a dor, né, do câncer que ele tinha e de tantas outras coisas fazia com que ele continuasse com a dor. Então ele diz: eu sofro intensamente essas dores. Oh, como pesada é minha cruz. Ele vai falando.
Aí, como Clarencio fica quieto, ele pensou, então, né? Cuidado, gente, nem sempre quem cala consente. A gente tem isso, né? Claro, pelo contrário, quando a gente está falando muito, o outro está prestando, que nem agora vocês prestando atenção, é um perigo, porque a pessoa está nos analisando. Diferente de consentindo. Ela está deixando a gente falar, que era uma frase de Sócrates: fale para que eu te conheça. Então ele ficou animado e continuou. Aí ele coloca, e nos meus sentimentos? E a minha angústia moral? Ele vai falar: puxa, deixei a minha família na terra. Como será que a minha esposa e meus filhos estão? E o meu primogênito, será que ele está atendendo ao meu ideal? Ele coloca assim, o meu ideal, quer dizer, está seguindo lá o que eu queria para ele? E a minha pobre Zélia, que dizia que se eu morresse ela não conseguiria sobreviver. Coitado, né? E aí ele continuou com as suas lamentações, como Clarencio não falou nada. Ele parou e se entregou às lágrimas. Quando Clarencio ia falar, ele pensou, nossa, porque depois que eu falo tanto, aí o que eu espero da Ana Raquel? Coitadinha de você. A pergunta dele, gente, vocês devem estar pensando, o que isso tem a ver com gratidão? A pergunta de Clarencio foi: André, você deseja realmente a cura espiritual? E agora eu pergunto para nós. Nós desejamos realmente a cura espiritual? Aí André fez assim. Ele diz, então, aprenda a falar menos de você mesmo, a lamentar menos, porque a queixa é enfermidade de difícil tratamento. Então, André, aprenda a ter novos pensamentos e educar os lábios. Porque nós não falamos sem pensar, gente. Porque se eu falar sem pensar, não tem como. Para eu falar, eu penso. A gente fala sem refletir. Vem, eu falo. Sabe aqueles segundos que o anjo da guarda faz assim, Rosana, pensa. Ele fala, não, eu vou falar, é agora. Então, quando ele fala pensa, ele estava querendo me ajudar, eu que não quis ouvir. Então, ele diz para André Luiz, construa, tenha novos pensamentos e eduque os lábios. André, aqui estamos dispostos a te auxiliar, mas não temos tempo para lamentações inúteis e estéreis. Se deseja cura espiritual, estamos aqui para auxiliá-lo. E Clarencio se cala. Dá um tempo para André Luiz processar e faz a pergunta como se ele estivesse entrando naquele momento no quarto. Então, André, melhorzinho? André Luiz diz que sorri e diz, sim, bem melhor, para melhor compreender a vontade de Deus. Gratidão passa por um desejo em nós. E agora estou dizendo para nós espíritas. Nós desejamos a cura espiritual. Porque se eu não desejo a cura espiritual, eu não quero o lixo que fertiliza, eu não quero o espinho que previne, eu não quero a enfermidade que adverte, eu não quero a dificuldade que redime,
Eu não quero a tempestade que limpa a atmosfera. Porque para a cura espiritual eu preciso passar pelo processo de cura. E este processo vai ter que mexer com tudo que está ali e necessita de transformação. Quem se queixa muito não tem tempo para agradecer. E eu não estou dizendo, gente, de buscar ombros amigos para nos auxiliar. Você somente é um ser humano porque existem outros seres humanos. Sem a ajuda das pessoas, nós não saímos do lugar. Mas a lamentação e a queixa frequente vira hábito. E virando hábito, pode estar no melhor lugar. Enquanto as pessoas estão apreciando, está reclamando da luminosidade, está reclamando da cadeira, está reclamando do espaço, porque veio muita gente, porque veio pouca gente. Enquanto não gosta de um alimento que está sendo servido, mas gosta dos outros 15, mas vai reclamar daquele que não gosta. E caminhando assim, nós não vamos enxergando os benefícios que a vida nos oferece e não vamos enxergando nem em nós os progressos que vão acontecendo. É como se a queixa nos paralisasse. E os anos vão passando e eu não vou enxergando nenhuma melhora na vida, porque eu só consigo ver a lamentação, a queixa. E isso vira um velho vício. E este velho vício, como fez com André Luiz, que depois de resgatado das regiões que lhe trazia tanto sofrimento, sendo amparado, sendo atendido, não posso negar que esteja um pouco melhor. Essa foi só a frase. O restante foi queixas, lamentações. Então tomemos cuidado para não caminharmos na vida enxergando mais a lamentação do que os benefícios. Graça, agradecer. Então, qual foi a última vez que você foi grato? De verdade. E quando estava construindo este estudo, eu pensei, eu não me recordo se algum dia eu agradeci a minha mãe por ter feito faculdade comigo. Porque normalmente a gente diz, eu fui, eu estudei, eu consegui, eu não me lembro. E como é que a minha mãe fez comigo? Nós morávamos num bairro que eu ia para a faculdade e voltava de ônibus, e nós morávamos num bairro em que eu descia numa avenida principal, e desta avenida, para chegar ao nosso bairro, eu tinha que descer uma escadaria. Quando eu descia a escadaria, eu chegava numa rua, e essa rua, a rua onde eu morava era uma rua bem pequenininha, subia para casa. De cima da garagem de casa, tinha um terraço. A mãe conseguia me ver na ponta da escadaria. Eu não me lembro de ter dito algum dia para ela. Porque quando eu apontava meia-noite na ponta, ela estava lá. E o ensino dela foi: abraça a mochila e desce voando esta escadaria. E quando eu apontava na rua, ela estava no portão. Chuva, sol, frio, calor, não importava. Então eu não posso dizer que essa faculdade eu cursei sozinha. Tudo pronto. Os lanches para o dia, porque eu saía de manhã e chegava à noite, porque trabalhava. Tudo ali. Parece pouco quando a gente tem 18 anos. Mas a mãe
ali, esperando, olhando, cuidando e, penso eu, orando para que eu descesse do ônibus e estivesse tudo bem. Eu não me lembro de algum dia ter dito, mãe, mas aquele, não é, oi mãe, tudo bem, obrigado, vamos entrar. Essa dar graça, essa gratia, não me lembro. E quantas vezes eu disse, nossa, estudo, durmo tarde estudando para a prova. Mas eu nunca pensava, ela também está dormindo tarde, está me esperando. E não precisava, para me garantir uma segurança. Se hoje estou aqui vindo sozinha, devo ao Beto. Porque quando tirei carta de motorista, eu tinha pavor de dirigir. Pavor. Tirei porque ele me obrigou. E decidi que não queria saber disso. Até que um dia ele comprou um carro bonitinho e eu bati o carro. Quando eu bati o carro, eu falei, não vai dar mais. Não foi. Pus o carro na garagem, escrevi uma carta para ele. E fui trabalhar a pé. Gente, o a pé agora, 2 quilômetros de onde a gente morava, mas quando eu cheguei na escola, os olhos estavam deste tamanho, chorando, contei para as professoras, foi aquele drama, todo mundo chorando. Ai, coitadinha de você. Ai, o que ele vai fazer com você? Como se ele fosse. Trabalhei, entrei na sala de aula com aquilo tudo, as crianças olhando, eu, tá tudo bem, tá tudo bem. Chegando próximo do final do período para ir embora, entra a inspetora de alunos dentro da sala de aula. Bate na porta e entra. Eu falei, oi. Ela fez assim, seu marido pediu para eu te entregar e disse que você ia entender. Ele levou o documento e a chave. E deu uma desamassadinha. E aí o carro estava lá. Não tinha como eu voltar a pé e deixar o carro na rua. Se ele não talvez tivesse feito esse movimento, eu não poderia estar saindo de Rio Claro para falar da doutrina espírita, porque eu teria desistido de dirigir. Então eu não posso dizer, eu dirijo. Você somente é um ser humano, porque existem outros seres humanos. E o que o empresário entendeu? Que aonde ele chegou é porque pessoas foram colocadas na sua vida. Primeiro centro espírita fora de Rio Claro que eu viajei para fazer palestra. Aqui. Porque a gente precisa do primeiro passo. E é esta ainda a nossa dificuldade, movidos pelo nosso orgulho. Mas eu viajo fazendo palestra. Eu precisei que a primeira casa espírita me abrisse as portas. Eu precisei que amigos viessem comigo, porque naquela época eu não tinha segurança para dirigir na rodovia. E esses amigos vieram. Mas a vida deles segue, como a minha também. Mas naquele momento eles foram o apoio de que eu precisava. O centro está completando 60 anos. Quantos aqui chegaram movidos pela dor, pela insegurança? Cuidado para o centro não virar uma rotina na vida. Mas ele precisa ser, e esses 60 anos precisa ser entendido como algo que me levantou, que me clareou, que me despertou. Então não é, estou indo para o centro, estou indo para o centro, porque ele foi uma mudança em minha vida. Se hoje sei lidar com algumas dificuldades, é graças à doutrina espírita, mas que estudada sozinha, talvez não tivesse a mesma situação de mover do que estarmos juntos. Se não fossem as palestras, será que eu seria tão dedicado ao estudo? Então nós temos que agradecer aos centros espíritas e ir ao centro em que participando, sempre prontos para no que eu posso ser útil. Neste espaço abençoado que me fez
voltar a viver. Nesse espaço abençoado que alguém limpa, que alguém cuida dos livros, que alguém chega primeiro, abre, acende a luz, que alguém cuida. Nós vamos vivendo óbvio. É óbvio que alguém vai abrir. É óbvio que vai ter palestra. É óbvio. A gente vai vivendo. E vai esquecendo de ser grato. A amiga que me levou ao centro pela primeira vez, Maria Cristina. Primeira vez. Eu teria chegado ao centro. Pode ser que eu teria chegado, mas podia ter chegado de outra forma. Eu fui levada por uma amiga que cuidadosamente foi comigo, me mostrou, e eu insegura, porque nunca tinha entrado numa casa espírita, mas eu tinha um braço me levando. Gratidão, gente. Mas não é gratidão só pelas grandes coisas, mas pelas pequenas que caminham junto conosco, pelas pessoas que estão ao nosso lado todos os dias, pela cidade que moramos. Aprender a agradecer mais, se desejamos a nossa cura espiritual. Por isso a vida nos oferecerá remédios de acordo com as nossas enfermidades morais. E se aprendermos a ser gratos, essa medicação vai chegar e às vezes amarga, mas a gente vai dizer: eu quero mudar os meus pensamentos e disciplinar os meus lábios, para que as palavras saiam com mais cuidado. Cuidar de um enfermo, gente, traz algumas dificuldades, mas quando esta pessoa é grata, fica mais leve. Então, aquele que está doente, se sabe ser agradecido, é diferente. Aquele que cuida, agradecer a Jesus, porque é quem cuida. Porque quando os discípulos perguntaram ao mestre: como eu faço para conseguir um lugar no reino de Deus? Jesus disse: toda vez que visitaste um doente, toda vez que... Lembra? Ele vai dizendo tudo isso. E aí ele vai dizer: é a mim que fizeste. Então quem cuida de um enfermo é enfermeiro de Jesus, é enfermeira de Jesus. Ele diz: visitar, cuidar, dar um pão, dar um abrigo, é a mim que fizeste. Então, quando uma situação chega para a gente ajudar, nós devemos dizer: obrigado, Senhor, porque confiou em mim para fazer esta tarefa. Então, o Senhor vê em mim a possibilidade e a condição de realizar. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, dos versículos 12 ao 17, uma passagem que daria um estudo depois, mas é só para a gente poder pensar. E entrando na aldeia, quem está entrando é Jesus, 10 leprosos, que era como se chamava à época, vendo, saíram, porque deviam estar como? Escondidos, e de longe, porque não podiam se aproximar, gritaram: Mestre, Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo-os ao longe, disse: Ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Ir e apresentar aos sacerdotes significa, gente, que eles tinham que chegar lá, não podia ter uma manchinha. Se tivesse uma manchinha, eles diziam: não, a doença ainda está aqui. Se eles já estavam isolados, como é que a gente imagina que estava esse corpo? E Jesus disse: vá e se apresente. Que era o sacerdote que tinha que dizer: pode voltar para a sociedade ou não. E indo, ficaram limpos. A hora que ele se olha e vê que ele não está mais doente, ele para e não segue para os sacerdotes. Ele para e vai ao encontro de Jesus
gritando e louvando a Deus. Quando chega diante do Cristo, cai de joelhos e coloca a cabeça sobre a terra. E ali tem uma informação que Lucas colocou muito importante. E era um samaritano. E o que Jesus diz para ele? Não eram 10? Onde estão os outros 9? Tomemos cuidado com a doutrina espírita em nossas vidas para não termos o comportamento dos 9. Porque se não há uma cura no corpo físico, se não há um lar que fique como gostaríamos, se não é um emprego que eu desejava, a doutrina espírita nos ensina que é o momento de que necessitamos. É passando por essa limpeza para que tenhamos a cura espiritual. Então, muitas vezes nós já estamos sendo curados, mas não estamos sendo agradecidos. Porque a doutrina espírita nos ensina estas lições. E fecho, gente, com uma história muito real, pouco tempo, mas que me ensinou muito. E estudando de novo, lá tá, e era um samaritano. Então eu vou dizer assim para vocês, e não é um espírita. Uma pessoa estava bem, passou mal, foi para o hospital, tudo urgente, vamos ver. Um câncer na cabeça do pâncreas, muito grande. Então precisou colocar um stent para a bile poder conseguir passar. Vamos ter que fazer químio, porque se ele não diminuir e ir para a cirurgia, você não resiste. Tem que diminuir, porque a cirurgia tem que ser feita. E eu dialogando com essa pessoa, eu disse, e agora? Ele disse, e agora? Eu adoro falar do cara. O cara é Jesus. Eu falo do cara, que eu gosto do cara, eu oro por cara. Agora eu tenho que mostrar se eu realmente amo o cara. E ele vai pegar na minha mão. E tudo que eu puder fazer, eu vou fazer pela minha cura. Tudo. Mas se eu morrer, eu morro feliz, porque eu sei que Jesus está cuidando de mim. Não tem a doutrina espírita na mão, gente. E nós temos. Não é espírita. E nós somos. Será que nós estamos agradecendo ao cara pelo tesouro do espiritismo em nossas mãos? Será que nós estamos agradecendo ao mestre a oportunidade de saber verdadeiramente que a morte não existe? Porque no espiritismo isso não tem dúvida, é o corpo físico. Sejamos gratos à vida, às pessoas que caminham conosco. Cuidado com aqueles pequenos gestos que as pessoas fazem para nós no dia a dia e a gente não presta atenção. Cuidado, porque nós somos cuidados pelos espíritos desde que fomos criados por Deus. Então, uma das palavras que mais devia estar na nossa boca é graça. Graça por tudo. Graça, Senhor, te damos, porque o Senhor sabe do que necessitamos. Auxilia-nos a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Agradeço estar aqui mais uma vez. Agradeço esta casa que faz parte do meu coração e não é demagogia, gente. Agradeço pelo carinho com que sou recebida. E se algo posso dizer que vocês podem dar de presente ao entorno do Mestre é: ame este lugar. Cuide, agradeça, para que a cada ano não se comemore um aniversário, mas se comemore a cura que este espaço está proporcionando a cada um. E que Jesus abençoe os anos que virão
e abençoe aquele que teve a graça de abrir estas portas. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pela atenção.